É provável que o tempo se torne seu melhor amigo à medida que a sua vida vai avançando. É exatamente o tempo, o único amigo que você vai ter para provar todas as coisas que você disse um dia. Para provar, inclusive, o seu propósito, sua vontade, seu objetivo. E te provar exatamente se você está preparado para carregar o peso, a responsabilidade de realmente realizar alguma coisa que precisa realizar, que você colocou que você quer realizar. É o tempo que vai dizer muitas coisas, vai dizer até mais do que você mesmo sobre você. E é sobre o tempo que nós vamos trocar ideia no bate-papo de hoje, nosso bate-papo de filmmaker, sem roteiro, sem script, que acontece aqui toda quarta-feira, você que está aqui já comigo há um tempo. No bate-papo de hoje, eu vou trazer um filme para ilustrar um pouco sobre isso, mas antes de falar sobre esse filme, eu quero apresentar um pouco esse conceito dessa ideia. E eu vou ficar aqui com o LEDzinho de bastão para contextualizar também. Mas eu quero falar um pouco sobre essa ideia, que é a ideia de que muitas vezes você tá sozinho nessa solidão, como eu tô aqui na praia de San Salvo, mas você tá sozinho muitas vezes com uma ideia, com um projeto, com uma vontade. Graças a Deus, nós temos amigos, famílias, pessoas que amamos, uma esposa como eu tenho, que pode te apoiar num projeto específico. Mas a maioria, se você colocar numa estatística de 10 ou 100 pessoas analisadas, 90% dessas pessoas sempre estão sozinhos com uma ideia, sempre estão sozinhos com uma situação. E não é diferente, tem um livro que eu admiro muito, é um livro que para mim é o que norteia muito das minhas crenças, é um livro chamado A Bíblia. Tem a história, narra a história de um cara que teve uma visão, tem várias visões assim, mas teve um cara que teve uma visão, ele ouviu, ele recebeu uma missão e falou assim, ó, você vai ter que construir um barco gigante, porque vai acontecer uma grande catástrofe. O filme que eu vou citar hoje é exatamente sobre isso. Você pode ser taxado como louco por causa de uma visão que você teve. Dando ênfase não na história que está na Bíblia, mas o conceito dessa história, o quanto que essa história combina muito com pessoas que têm visões ou têm uma missão específica. Muitas vezes a sua visão pode te colocar na contramão do que o standard, do que as pessoas comuns, do que o senso comum está dizendo. E aí você começa a se tornar o antagonista de uma história que você mesmo está vivendo. O desafio disso é muito simples. Mas ao mesmo tempo ele é complexo porque ele é solo, ele é solitário. E essa solidão coloca em xeque você mesmo, que às vezes você fica se questionando, fala, será que eu tenho que fazer isso? Será que não é melhor eu seguir o que todo mundo está fazendo? A base que todo mundo está fazendo? Se a gente fosse pensar nisso, as grandes ou as maiores mentes que já existiram na nossa humanidade não teriam sido expostas, não teriam sido descobertas, porque elas estariam mais focadas em ser o aceitável e ser o comum. E aí você não quer dizer que você vai ser o extraordinário só porque você vai fazer alguma coisa diferente do que a massa, do que a grande maioria das pessoas estão fazendo. O que é interessante você colocar em mente é que no momento em que você tem uma visão, uma ideia, uma missão, como no caso do filme que eu vou citar aqui agora, que é o que chama, acho que é o Cofre, ou The Vault, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar exatamente, mas vou compartilhar aqui com você a imagem, não tem problema. Eu vou compartilhar com você aqui a imagem. Não vou lembrar exatamente o nome, mas no momento em que ele tem a visão, ele tem um sonho, uma missão, esse sonho se tornou uma missão para ele, porque ele falou assim, cara, eu não quero que isso aconteça. Só que ele também pode ser taxado de louco, porque ele teve uma visão e ele tá andando na contramão de todo mundo tá todo mundo em paz, e esse cara tá ali fazendo um bunker, construindo um bunker. Isso que é a chave aqui é que muitas vezes você vai ser o cara sozinho, taxado de louco, dependendo da visão ou dependendo do objetivo que você começar a ter que construir ou traçar. Isso vai ser complicado para você, porque vai te complicar no sentido de que as pessoas vão te taxar por alguma coisa, talvez por um rótulo, porque você quebrou o que todo mundo estava fazendo, o que o senso comum estava dizendo, você mudou essa regra. Uma vez que você faz isso, você se torna um outlier, alguém fora da linha. Quando você se torna alguém fora da linha, você precisa entender que o tempo é o seu melhor amigo. Porque o tempo é a única coisa que vai determinar se você vai ter sucesso ou não. Eu sou um empreendedor desde os meus, 20 anos. Eu tenho 33 anos. Eu comecei a empreender de verdade com 20 anos, mais ou menos. Mas se você for entender, se eu for compartilhar com você um pouco das experiências que eu tive com múltiplos negócios que eu já me envolvi, em todos esses negócios, a única variável entre o sucesso e o fracasso sempre era o tempo daquela pessoa naquilo que ela estava investindo. Exemplo, uma pessoa que treina constantemente todos os dias, se ela faz do treino
um estilo de vida, ela transforma aquilo na própria vida, como que a gente fala? Ela transforma aquilo como uma simbiose, ela veste aquela realidade, consequentemente, em pouco tempo ou em muito tempo, a realidade de vida dela vai ser compatível com aquilo que ela escolheu, com uma vida de pessoas que treinam, pessoas que têm uma vida saudável. O empresário é a mesma coisa. Essa vida do solitário, lobo solitário, de alguém que tem uma visão, um líder, uma pessoa, um empresário, à medida que você vai convivendo consigo, a única ferramenta que pode te provar e também te contextualizar na realidade da sua própria vida é o tempo. Porque o tempo vai te dando mais maturidade. Ao mesmo tempo que o tempo vai sendo seu amigo, ele vai te provando também no futuro que a sua decisão, uma vez que foi tomada lá atrás e ela gerenciada dia após dia depois da decisão tomada, você foi gerindo essa decisão, não é só tomar uma decisão, vou ter uma vida saudável e não fazer nada, é gerir essa decisão. Uma vez que você tomou essa decisão e geriu essa decisão por um tempo, essa decisão te protegeu. Então o tempo é o seu melhor amigo, é por isso que eu comecei esse vídeo falando do tempo, mostrando aqui o reloginho. Porque o tempo é o seu melhor amigo, é a única coisa que você vai ter, é a única ferramenta que você vai ter para se provar e para entender que você pode ser capaz, que você é capaz e que você pode realmente conquistar aquilo que você está se propondo a conquistar se você não deixar o tempo roubar a sua energia. Acreditar que existem processos, confiar nos processos, a vida é feita de processos. Há 6 anos atrás, eu tinha uma noção de onde eu chegaria? Sim, eu tinha uma vontade. Eu não tinha tanta noção, mas eu tinha uma vontade. Depois de 6 anos, a hora que eu olho 6 anos para trás, eu vejo o avanço que eu tive na minha carreira como filmmaker e etc. E eu olho para todas as coisas que eu pude conquistar nessa pequena jornada de 6 anos, é muito pequena. Eu não faço comparações, mas eu analiso sempre o mercado e na máxima do mercado eu estou totalmente fora da curva. Na máxima do mercado, quando eu analiso 90% das pessoas que trabalham, eu sou parte do 1%. Eu estou em 1% ali que conquistou talvez muito mais do que eu poderia ter conquistado num curto período de tempo e nem é a sombra do que eu posso conquistar. Mas o tempo determinou, eu não desisti nos primeiros momentos, eu não desisti nas primeiras tempestades, como está ventando bastante agora. Eu não desisti. E não houve só uma, teve várias. E talvez agora eu esteja num ambiente onde eu posso falar isso com você com propriedade. Que você não precisa desistir, porque o tempo é o seu melhor amigo. Dê tempo para as coisas, dê tempo para o processo de aprendizagem, para o seu processo, inclusive, de maturação pessoal, que às vezes você está passando por uma crise, alguma coisa, você pode passar, se não passou, vai passar, todo mundo passa por crise. E crise é bom, não é ruim. Não entenda que a crise vai ser uma coisa ruim, a crise vai, na realidade, potencializar um pouco de você e também te mexer. É legal você ter febre. A febre é legal, pô, porque a febre ela tá se esquentando para matar uma célula que provavelmente está te prejudicando. Então seu corpo está entrando em aquecimento para arrancar uma célula ruim. Então entenda que a crise pode te preparar e te capacitar melhor para o seu futuro, que já está bem presente. Viva o agora e aproveita o agora, se desenvolva mais no agora. E eu deixo esse bate-papo filmmaker para vocês não se esquecer que o tempo é o seu melhor amigo. Você pode ter outras pessoas que vão colaborar com você nessa jornada, mas o tempo, sem dúvida alguma, é o seu melhor amigo nessa caminhada. Fechou, Brasil? Tem um link na descrição se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, meu website. Eu também tenho um produto que chama Melhorando Seus Vídeos, é um package que eu fiz combinando todos os meus 10 anos de experiência, viajando o mundo, como que funciona, como que eu posso criar vídeos que ultrapassam as barreiras de limitação, por exemplo, geográfica. Eu estava no Brasil, gravei conteúdo em vários continentes já, e eu posso te explicar com muita maestria dentro do material, eu já explico com muita maestria. Se você quiser uma aula gratuita, me chama, mas tem aqui o link na descrição. Detalhe importante, você que quer ser parte do meu time, eu tenho um time de pessoas que trabalha, que eu recomendo viajando. Enquanto eu viajo o mundo, eu vou recomendando alguns lugares que eu vou abrindo o mercado, que eu estou aqui na Europa por enquanto, mas já estou saindo da Europa, indo para os Estados Unidos e eu estou construindo mercado, vou deixar esses mercados funcionando. As pessoas que vão ter preferência nesses mercados são as pessoas que estão dentro das minhas plataformas de treinamento, até porque os meus clientes contratam a minha visão de trabalho. Então, uma vez que você entende a minha visão, a minha mente, com certeza você pode executar. Então, se você quiser saber mais, clica no link aqui abaixo e eu te vejo na próxima quarta-feira. Beijão, Brasil. Valeu!